A gente teve a primeira aula ao vivo, foi numa segunda-feira. Imediatamente, quando eu falo imediatamente, foi após a aula, e, tipo, é pura verdade, as minhas dores diminuíram abruptamente. Muito. E eu tava com um nível de dor bem alto. Eu sou um grande usuário do Instagram, né? Então, os assuntos relacionados iam surgindo para mim sobre, eu não sei, alguma pesquisa que eu devo ter feito, o seu perfil apareceu para mim. E eu só fui olhando assim o seu conteúdo. Às vezes eu escutava um pouco que as explicações que você dava no geral sobre os benefícios da yoga, onde ela pode atingir, o que que ela pode fazer por nós. Você sempre deu um foco grande em relação à ansiedade, né? Eu não me via muito bem naquele quadro estereotipado da ansiedade, mas eu via que tinha muitas coisas relacionadas para um caso meu de dores, né? Uhum, Então, no Instagram, eu fui acompanhando e eu demorei um tempo ainda para eu me inscrever no curso. legal. Eu fui acompanhando diariamente o seu Insta. Isso que ela fala faz sentido? Peraí, isso faz sentido. Aí as coisas foram se encaixando até que um dia eu me inscrevi no seu curso. Demorou uns 2 meses. A minha procura foram por questões de dores, né? Dores físicas. Eu nasci desde que eu estava na barriga da minha mãe, com a questão da perna direita menor, menos funcional um pouco em relação à esquerda. E aí, enfim, ela era um pouco debilitada, sempre foi, desde que eu vim ao mundo. E eu sempre tive algum grau de dificuldade com relação a isso ao longo da vida, infância, adolescência, embora eu fosse esportista durante a adolescência e tal. E até que em um momento, com 25 anos, meu corpo sucumbiu a tanta constricção, tanta contração, e que começava das pernas e ascendendo o meu corpo. Eu fiz provavelmente umas 3 ou 4 aulas ao vivo antes de começar o desafio. E eu lembro que a gente teve uma primeira conversa, e eu falei com você que a gente teve a primeira aula ao vivo, foi numa segunda-feira. Imediatamente, quando eu falo imediatamente, foi após a aula, e, tipo, é pura verdade, as minhas dores diminuíram abruptamente. Muito. E eu tava com um nível de dor bem alto. E, enfim, isso foi numa Naquele segunda-feira. dia que você fala que estavas com um nível de dor bem alto, de 1 a 10, sendo 10 o mais alto e 1 nada. Quanto tu sentias de dor? Antes da aula, provavelmente 7, 8. 8. Em qual partes do corpo eram as dores? Nas pernas? Nas pernas. Não, não era articulação, não era coxa, não era joelho. Era do joelho para baixo, como se fosse na parte de fora, assim, das canelas, né? Não a parte da frente, mas a parte de fora, um pouco da frente também. Mas é que toda essa musculatura do joelho para baixo, nas Sim. duas pernas, né? Eu sentia bastante dor e isso incomoda bastante, porque te faz perder equilíbrio, te faz perder como você se sente, você não consegue. E de verdade, após a primeira aula, as minhas dores caíram para uma nota 1, 2, entendeu? Tá, 1 ou 2. que E legal. da segunda para terça-feira. E eu até fiquei muito espantado. Falei com você, comentei, Inês, estou assustado, porque tipo, foi muito abrupta a diferença. E isso durou, essa diminuição durou umas 48 horas, no máximo. Depois a dor voltou novamente. Também eu tinha feito uma aula, né? O que já me deu um norte, porque as coisas que você havia falado antes de eu começar o curso pareciam fazer muito sentido da questão do sistema simpático, do parasimpático, o simpático sempre muito ativado. Aquilo fazia muito sentido para mim. Eu via que sentia aquilo em mim. Parece que houve um relaxamento muito, muito grande com a primeira aula. Depois o corpo, como, ao meu ver, estava muito condicionado desde um passado remoto, né? Ele foi meio que voltou a dor. Voltou bastante forte, mas voltou 48 horas depois. E eu lembro que eu falei para você, não, mas Inês, eu vou continuar, vamos continuar com as aulas, eu vou fazer. E até porque o meu motivo de procura, claro que é a dor, foi a questão da dor, mas um tipo de me conhecer melhor, para eu acessar coisas em mim, né? Que possam resolver coisas em mim. E eu continuei fazendo as aulas. E numa outra aula também já diminuiu a dor de novo. E aí eu lembro que o intervalo para ela voltar aumentou. Então, antes foi de 48 horas, depois eu fiquei 2 semanas sem dor. Ficou mais constante a questão do controle da dor, né? Então, eu continuei, eu fiz os 21 dias, terminei, e eu senti que houve como se fosse uma constância nisso. Agora, por exemplo, um pouco antes de vir para cá, eu tinha voltado a dor um pouco, que tinha dado um gap de 2 semanas, aí voltou de novo um pouco, mas agora parou de novo. Então, eu estou aqui, eu estou falando com você, eu estou tranquilo. Já tem alguns dias. Cara, eu achei fantástico, porque fez muito sentido para mim e me trouxe um resultado muito rápido. Então, é, prático também, eu achei muito prático, muito tranquilo de fazer. É desafiador, Ai, não já é, pensa, não é é fácil.
Não, não é fácil. É tranquilo no sentido de tá tudo ali muito bem feito, o conteúdo e a maneira como você fala, mas é um desafio interno, assim. A gente tem que se propor a fazer. Muitas Uhum. coisas, tipo, das práticas de respiração e tal, são coisas que você, putz, cara, eu vou fazer isso, é um esforço. Mas quando você faz e você termina, juro pra você, quando a gente faz aquela respiração do fogo, quando eu termino, nossa, ainda bem que eu fiz. Eu sempre fui um cara bastante disciplinado nas coisas que eu me proponho a fazer. Só que quando a, eu estou num momento de dor e tal, você acaba que perde muitas vezes o foco de algumas coisas, perde disciplina, perde foco, principalmente. Então, um desdobramento que eu senti foi isso. Com a diminuição de dores, muito mais foco e muito mais leveza veio junto para a minha vida. Entendeu? Então, Uhum. eu me senti mais inteiro nas coisas que eu faço, com um pouco com mais foco. Eu não falo no sentido profissional, nada disso não. Em qualquer coisa. Qualquer coisa, uma atividade simples que eu vou fazer. Então, eu fiquei muito mais no presente, assim, entendeu? Porque a própria dor acaba parece algo cíclico. Como você está sentindo dor, ela te gera mais ansiedade. E a ansiedade te gera mais dor e tal, e fica aquela roda. Quando você consegue ficar mais relaxado nisso, você consegue eu consegui ter mais foco para fazer as coisas. Eu sempre fui muito bem-humorado, sempre fui muito, mas quando você está com dor, você tem menos, e agora eu estou mais leve ainda, entendeu? Mais leve e mais presente, é o resumo.